Maria Luísa Raimundo Mesquita é licenciada em Filologia Românica, mestre em Literatura e Cultura Portuguesas Contemporâneas. Foi professora de ensino secundário e superior, deputada da Assembleia da República de 1983 a 85 e também de 95 a 2009. Como deputada, foi membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, da União Internacional Parlamentar, da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e do Grupo de Parlamentares conexo com o mesmo. Foi também vereadora da Câmara Municipal de Santarém de 2001 a 2009. Anteriormente, membro da Assembleia Municipal de Santarém de 77 a 2001. Membro do Partido Comunista Português até 2007 e distinguida como Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Luísa Mesquita. Muito boa tarde, em primeiro lugar. Um agradecimento muito particular a estes nossos amigos que me convidaram para estar aqui hoje e poder participar e partilhar com gente muito sabedora e investigadora acerca destas matérias, que eu diria que é quase um desassossego terem que me ouvir, porque de mim podem esperar aquilo que seja a praxis da atividade política e não mais que isso. Nunca refleti como investigadora sobre esta área, não é a minha área de trabalho, nunca foi. E portanto estou aqui só para vos dizer, ou para recontar, ou para narrar aquilo que foi a minha própria experiência política e isso sim me obrigou a refletir ao longo dos anos. Congratular-me também, já que deixei um convite para próximos debates, que estes debates possam ocorrer com muita frequência no espaço da nossa comunidade sul-americana e particularmente fora das campanhas eleitorais. Bem sei que nessa altura funcionarão só para os interessados, mas teremos com muito mais calma e serenidade a discutir matérias desta natureza que às vezes levantam questões de conflito, quer de natureza ideológica, quer de natureza partidária. E depois talvez pudéssemos... Eu tenho uma história à minha frente, porque quem me conhece sabe que eu me distraio a conversar e é para não me distrair, embora possa contar com os meus amigos para me dizerem que está na hora de eu falar. Dizer-vos que talvez a primeira coisa que eu preciso dizer acerca do título do nosso debate de hoje é que ele constitui uma enorme preocupação, não para Portugal, mas para toda a comunidade europeia. E ficarei só pela comunidade europeia. Esta questão dos déficits democráticos, da representação, de crise institucional da democracia, etc., é um problema que não é um problema da nossa comunidade lusa. É um problema europeu e um problema que tem que nos preocupar. Eu podia só desta semana contar aqui 2 ou 3 notícias perfeitamente assustadoras, uma já foi referida da Eslovénia, eu estou-me a lembrar de uma outra referi sobre a Hungria, onde de facto as democracias podem estar em perigo. E ouvir dizer isto, e ouvir do outro lado dizer não, essa questão nunca se coloca, as democracias são alguma coisa perfeitamente adquirida e jamais estarão em crise. É porque não lemos nunca um livro de história e porque, apesar de a história não se repetir, a verdade é que a história escreve-se por homens e por mulheres, e nós somos agentes da história, sujeitos da história e sujeitos à história também. E por isso podem não se repetir, mas muitas vezes enquadram-se com similitudes perfeitamente angustiantes e aterradoras. Eu penso que provavelmente o que distancia Portugal de algumas outras conflitualidades europeias em termos dos déficits democráticos poderá ter que ver, e estou aqui, está aqui o investigador, me dirá se tem alguma justeza esta minha observação, com um processo educacional e um processo de vivência não democrática que arrastou este país durante cerca de 50 anos. Quer queiramos, quer não, pelo menos à minha geração, isto deve ter deixado algumas contaminações genéticas das quais só nos apercebemos quando temos que exercer democraticamente alguma coisa muito diferente daquele espaço de formação em que fomos criados. Eu diria que uma dessas consequências me parece evidente quando nós dizemos com todos, mesmo aqueles que tiveram os cargos políticos, dizemos com toda a tranquilidade coisas do tipo, como já aqui foi dito hoje, os políticos são todos iguais, eu não confio nessa gente, ou eu não percebo nada de política, eu não sou política e eu não tenho nenhuma opinião acerca disto. Portanto, isto resulta de quem pretende estar, eu diria, no espaço da crítica, mas não tanto
quanto necessário para argumentar, para se posicionar e para dizer não, discordo e a minha argumentação é esta e a minha votação é esta ou a minha proposta é esta. Portanto, é um estado de distância em que é muito mais fácil encontrar indiciados, que normalmente são os conhecidos, ou os governos, ou os deputados, ou os autarcas, ou os responsáveis por, eu diria que é quase um pouco como no futebol. Primeiro o culpado é o treinador, depois o culpado são aqueles fulanos que compraram os jogadores e não deviam ter comprado aqueles que deviam ter comprado outros, e às vezes, em última análise, chega-se ao jogador quando, naturalmente, foi ele a fazer um bom trabalho. Eu acho que a política passa-se um bocado disso. E isto é de tal maneira evidente que depois alargamos esta mesma desconfiança às associações. É o mesmo adiamento com que olhamos as nossas faturas de eletricidade, ou o nosso atendimento no Serviço Nacional de Saúde, ou a escola dos nossos filhos, ou a creche dos nossos netos, com a mesma distância de não vale a pena aborrecermos, aquilo está errado, a fatura é incorreta, o atendimento foi péssimo, mas para que escrever um livro de recordações? Para que fazer alguma coisa? Para que chamar a atenção da direção daquela instituição? Para que confrontar o responsável pela instituição? Se eu só tenho que aborrecer o dinheiro para casa esquecer e para a semana logo veremos. Portanto, esta postura da não participação, da não cidadania ativa, que, na minha opinião, resulta muito daquilo que foi a nossa vivência antidemocrática durante cerca de 50 anos. Penso que isto daqui à abstenção é facilito, porque depois é só continuar o nosso processo de caminhada até ao momento do voto, quer seja o voto autárquico, quer seja o voto nacional. Não vale a pena ir votar, e eu não sei, mas penso que agora nas últimas autárquicas vão ter ouvido isto dezenas e dezenas de vezes, não vale a pena votar, porque estes são iguais aos outros, os outros estão aí em Lisboa e estes estão aqui na cidade, mas é tudo igual, não vale a pena votar, porque eles só estão lá por interesses próprios, por interesses de clube, por interesses político-partidários, e portanto não vale a pena votar. Portanto, quando chegamos a uma situação destas, tudo é castrador, tudo enquista a nossa atitude e, simultaneamente, se torna desnecessária a nossa atividade e a nossa intervenção como cidadãos. Depois, claro que este exercício circular, isto em linguística tem um nome próprio, mas não tanto numa sessão dessas, este exercício circular discursivo não injeta absolutamente nada ao exercício democrático e ao exercício da cidadania, mas injeta, de que maneira, ao desencanto e à desilusão. E, portanto, hoje eu diria que deve ser os traços fundamentais, não só dos europeus portugueses, mas de muitos outros europeus, que é esse desencanto e essa desilusão, fundamentalmente com genitalidade, e nós fizemos o 25 de Abril. E porquê é que fizemos o 25 de Abril? E o que é que aconteceu depois do 25 de Abril? Portanto, o desencanto e a desilusão é alguma coisa que já é matricial da nossa ação como cidadãos e como cidadãos todos os dias. Penso também que estes movimentos de perturbação societária que nós vivemos são ideais para nós refletirmos, porque talvez porque estejamos mais magoados, estejamos mais feridos na nossa cidadania, estamos mais disponíveis para a reflexão. Eu diria que hoje é óbvio que a comunidade política nacional não constitui, pelo menos na minha opinião, e penso que isto também é geral, a jurisdição natural e única para promover uma participação e representação plenas. E também estou convicta que o sistema parlamentar nacional não é uma forma ideal da representação e que as suas decisões não são a simples expressão da vontade geral. Nós ouvimos isto todos os dias. É que este governo já não é o governo em que eu votei, mesmo os que votaram, já não é o governo em que eu votei em 2011. Este é outro. E, portanto, também se coloca aqui o problema da legitimidade do governo. Sabemos e, por vezes, ignoramos que as instituições políticas se intrometem nos diversos órgãos de soberania. No entanto, também dizemos ao mesmo tempo que os órgãos de soberania não se intrometem em uns dos outros. Mas isto é falso. Isto acontece todos os dias. Sabemos e inúmeras vezes recusamos o óbvio quando acreditamos que o constitucionalismo pode atribuir um poder último sobre quem decide. Eu há pouco ouvi aqui o José Timóteo do Tribunal Constitucional e, de facto, dar-nos-ia muito jeito que nós tivéssemos a certeza disso. Mas sabemos que não é assim. Sabemos que o Tribunal Constitucional também tem um vetor, eu diria, fortemente detentor político ou partidário. É assim. Não vale a pena enganar-nos uns aos outros. E é por isso que ficamos todos espantados quando, ou pelo menos alguns, quando o Tribunal Constitucional não toma uma determinada decisão que nós estaríamos à espera que, em termos constitucionais, fosse exatamente essa. Porque ainda estamos convictos que esse constitucionalismo pode ser levado às outras instâncias sobre quem decide. E, efetivamente, isto não é verdade.
Eu acho que a situação do país e a precária aceitação do governo, do Parlamento e dos partidos políticos incorporam, efetivamente, estes conjuntos de déficits que temos vindo a falar e também da legitimidade. Eu gostaria de falar um bocadinho sobre a legitimidade, de uma forma também muito rápida, porque hoje levanta-se fundamentalmente duas questões. Uns que defendem que a legitimidade foi a legitimidade do voto que ocorreu em 2011 e que, por isso este governo tem direito, tem legitimidade de estar 4 anos a governar. Portanto, quer queremos, quer não, nada justifica as eleições antecipadas, ou sempre a crise das instituições políticas, os senhores estarão lá até ao término dos 4 anos de governação. Depois teremos outros que consideram que este voto ocorrido em 2011 não pode ignorar que a aceitação social, a identificação do poder com aquilo que são os discursos do povo português, das instituições políticas e não políticas e cívicas que o representam, já não tem a mesma dominância que tinham em 2011. E, portanto, em 2013 é outro. E daí que esta legitimidade também se deve aferir por esta leitura. E estes defendem que este governo não tem legitimidade para estar em funções em 2013, porque as determinantes e as dominantes sociais são outras. Eu acho que a representação política, claro, não vou falar em termos científicos, como falou o André, porque isto sabe muito bem, e eu fui com muito prazer que ouvi na nossa Assembleia da República apresentar este estudo que ele hoje aqui falou, mas a verdade é que nós sentimos a desilusão dos eleitores aos mais diversos níveis. Quer os governos sejam maioritários, quer sejam minoritários, porque quando são maioritários, são eleitorais que fazem aquilo que querem, quando são minoritários, de algum modo, porque é que as oposições que estão no Parlamento não funcionam e o governo não cai e não funciona, e para além daquela questão da esquerda e da direita que me parece perfeitamente evidente e que de algum modo também nos desencanta, subejamente, pelo menos para alguns de nós que nos situamos mais à esquerda do Parlamento e mais à esquerda da vida política. A verdade é que o crescente desprestígio, quer da governação, quer das máquinas partidárias, quer do próprio Parlamento, advém também de uma dependência que me parece cada vez mais grave entre aquilo que são os grupos parlamentares e os diretórios partidários. E do excesso, que também já aqui falou o José Guzmão, da delegação de competências junto à Comunidade Europeia. Eu diria até não é junto à Comunidade Europeia, é do Fundo Monetário Internacional, é junto de todas as instâncias de cariz político, financeiro e económico que de algum modo determinam as políticas de cada Estado neste momento. E esta integração, quando foi a integração europeia, este desequilíbrio ainda se tornou mais evidente no nosso país. E em Portugal, onde não existe vinculação parlamentar dos governos quando há as posições a tomar no espaço da União Europeia, a fiscalização do Parlamento ainda é mais preocupante. Gostaria de falar um bocadinho sobre a relação de dependência dos grupos parlamentares e dos diretórios partidários, porque provavelmente seria uma área em que alguns imaginariam que para mim seria complicado de falar, mas talvez por ser complicado, acho que não há nada melhor como viver os processos para ter exatamente a noção deles. Eu não tenho nenhuma visão contra os partidos políticos, nem nunca tive, nem tenho hoje. Os partidos políticos são estruturantes da nossa democracia, durante 48 anos não puderam existir, ainda bem que hoje existem, e era bom que se entendessem melhor, que encontrassem plataformas de entendimento e de funcionamento para que o nosso país não tivesse chegado ao estado que chegou hoje. E, portanto, não tenho nenhuma desavença, nem particular nem geral, com os partidos políticos. Agora, considero que o funcionamento da máquina partidária, o funcionamento da representação no Parlamento deixa muito a desejar. E deixa muito a desejar porque nós deveríamos ter um conjunto de deputados que são eleitos por todos os cidadãos e não, e sabemos que isto é verdade, e não apenas pelos militantes. E que juridicamente, no seio da Assembleia da República, representam o povo. É isto que permite, por exemplo, no meu caso, que eu ter sido eleita por listas partidárias, pudesse ter ficado no Parlamento como deputada independente. É que a Constituição permite que eu continue como deputada porque foi o povo que me elegeu. E o povo, quando votou, não teve que assinar uma declaração de honra a dizer que votava no partido A, ou que votava no partido C, ou que tinha cartão do partido A, ou que tinha cartão do partido C. Agora, esta leitura deveria ser levada a sério, e não é. E não é. Até porque alguns defendem que os deputados estão ali para representar exclusivamente os partidos, ou
dentro dos grupos parlamentares, os grupos parlamentares representarem os diretórios partidários e, portanto, eu até achava que era muito mais simples. Nós tínhamos ali uma Assembleia da República transformada em Câmara Cooperativa e até diria que, provavelmente, alguns têm razão quando dizem que 200 e tal deputados é muito, estão ali todos a dormir e não fazem nada. Aquilo bastava meia dúzia de deputados na primeira fila de cada uma das bancadas para representar os respectivos partidos e para votarem na altura, porque não era preciso mais gente. Esta é uma leitura perigosa daqueles que consideram que os deputados não são precisos e que os deputados estão ali não para representar o povo, mas estão ali para representar os diretórios partidários através dos grupos parlamentares. É isso que depois leva a que os partidos políticos sobrevivam, porque existem grupos parlamentares e porque existem autarquias determinadas por política, e não seja exatamente ao contrário. Os partidos políticos não sobrevivam porque apresentam propostas ao eleitorado e porque as suas propostas são propostas sérias, são propostas substantivas, são propostas que pretendem resolver problemas, por isso mesmo são votadas e então depois eles exercem ideologicamente a sua posição dentro da autarquia, da Assembleia Municipal, da Junta de Freguesia ou do Parlamento ou até do Governo. Mas não, eu acho que é exatamente ao contrário disto que as coisas passam. Dizer-vos também ainda relativamente aos partidos que aquela leitura que se tem aqui fora de que meia dúzia de deputados fazem tudo e o resto a ser necessários também é alguma coisa que ocorre por exclusiva responsabilidade dos grupos parlamentares e dos partidos políticos, porque é exatamente a confiança que nós temos nos amigos ou que temos daqueles que mais perto trabalham connosco. Portanto, as direções dos grupos parlamentares confiam, têm, por exemplo, vamos imaginar, 100 deputados, mas confiam que, capazes de fazer um trabalho que se pretende e de não quebrar a disciplina partidária e de votar exatamente como a direção do partido quer, são uma dúzia. Então, essa dúzia terá que se trabalhar na sua totalidade. E essa dúzia parecem perfeitas baratas todas, a trabalhar no Parlamento, manhã, de tarde e de noite, e não conseguem fazer tudo. Os outros ficarão na fila de trás para ver os restantes trabalhar e até esperarão que os da frente se levantem quando for a altura da votação de uma lei, ou de um projeto, ou de uma proposta, para saber exatamente como é que vão votar, porque nem sequer sabem como é que ela foi discutida e como é que ela aconteceu. Agora, isto acontece por responsabilidade dos grupos parlamentares e das direções parlamentares da Assembleia da República. Eu queria ver se não me atrasar, porque eu tenho quantos minutos? Só Quase 5. Essa é a fartura. Ainda deixei a meio para trabalhar. Eu diria que estas vivências políticas ou partidárias e estas vivências políticas no nosso país corre-se graves riscos neste momento de poucos quererem assumir alguma responsabilidade política, de muito poucos quererem publicamente dizer: eu vou na lista conotada do partido ABCD, eu vou para a Assembleia Municipal, eu vou para o Parlamento, porque, simultaneamente, essa aceitação traz uma carga de tal maneira negativa que as pessoas querem afastar-se e não ter nada a ver com quem exerce o cargo político. Porque, de imediato, a leitura generalizada tem um cartão político-partidário, e tem uma dúzia de portas abertas. Os partidos políticos deixaram de ser associações políticas e cívicas de discussão e de reflexão para serem, ou pelo menos pretenderem ser, órgãos do Estado e, de algum modo, também trampolins para empresas, para benesses, para poderes, para contratações, para gabinetes de ministros, para assessores, etc. Esta é a leitura. Quer queiramos, quer não. Podemos dizer que não, isso não acontece, raramente acontece, há um caso ou dois. Podemos dizer isto tudo. Mas aquilo que o povo anónimo sente é que tem certeza que tem desconfianças. E se da certeza também não tem, é porque alguma coisa em termos democráticos no nosso país não funciona como devia funcionar, a fiscalização não acontece aos diversos poderes e depois, quando passa pela justiça, a credibilidade está cheia de pontos de interrogação e também não acontece ou demora muito tempo. E, não falando em nomes, se nos lembrarmos 3 ou 4 nomes, veremos quantos anos em que iremos esperar para ver o processo ativado, provavelmente deslocado, não veremos com toda a certeza. Dizer-vos que estas situações de enriquecimento ilícito, do tráfico de influência, das benesses dos poderes, dos estatutos de imunidade, são princípios que deviam fazer parte da nossa cidadania ativa, da nossa res pública, porque é por isso que a República existe, é para defender aquilo que são as coisas
do exercício público da nossa atividade, mas infelizmente não é assim. Eu diria que se ainda tiver 2 ou 3 minutos, 2 minutos, então para fazer estas coisas todas, e vamos passar para a parte final. Nós estamos aqui assim, hoje, a convite de um conjunto de pessoas que não se integram naquilo que normalmente conhecemos de partidos políticos e que são independentes, independentemente, e essa questão não queria discutir agora, independentemente do que é isto de independência, como há pouco disse o André, e até que ponto é que essa independência é uma vantagem, eu digo só não é também como que uma válvula de escape para quando a contenção social é muito forte face aos partidos políticos, fazer o tampão alivia, tipo dique das enxurradas do Tejo, não é? O tampão alivia, nós saímos por aquele buraquinho onde estava prevista a enxurrada, e a enxurrada que era para matar, nós nessa altura talvez acordássemos todos, acabou por não matar porque aquele sopro lhe deu mais vida. E basta dar aqui para as pessoas que estão aqui hoje, e até não para mim mesma, para entender que essa pode ser, eu diria quase indispensável, porque nós precisamos de fugas, nós precisamos de espaços de debate. Eu não queria subscrever a história da asfixia que todos nós conhecemos, mas a verdade é que há muitos de asfixia de debate político, fundamentalmente, eu diria, não teológico, na perspectiva do Sócrates do outro, não é? do clássico, que torna indispensável que muitas vezes estes momentos aconteçam para a nossa própria sobrevivência. Pois gostaria de deixar aqui como últimas notas o seguinte: nós estamos hoje num Estado que herdámos do século XVIII. Nós temos o poder que o Montesquieu, em França, quis e definiu no século XVIII. A questão que se levanta é que se em pleno século XXI nós não temos as chegas a fazer. Se hoje é natural termos este tipo de Estado herdado do poder legislativo, do poder representativo, tal qual como ele nos definiu no século XVIII. E isto porque a instituição parlamentar perdeu prestígio, a classe política perdeu audiência, as magistraturas respeitabilidade, a sociedade civil não viu o Estado como Estado de Direito, quer nós queremos, quer não. O mercado comanda tudo por enquanto, embora, na minha opinião, eu acho que ele está cada vez mais sujeito à ágora, ao espaço de discussão grega. Eu acho que ele está cada vez mais, as pessoas têm cada vez mais a noção disso. Mas também creio que nós não estamos disponíveis para andar aqui para a barbárie. Não temos, quer dizer, não estamos disponíveis para isso. Eu penso que o povo português está disposto para uma intervenção de cidadania que crie novas apostas, novas coordenadas, novas intervenções, mas não vê nem aposta na anarquia nem na barbárie. E, portanto, aquilo que me parece é que, talvez, e agora deixei as propostas, que em termos da nossa própria legislação e da nossa própria Constituição, pudéssemos apostar naquilo que alguns políticos, de forma quase que retórica e afirmatória, dizem muitas vezes, mas que depois na prática passam devagarinho à legislação, que é um verdadeiro direito de iniciativa legislativa popular, o direito à apresentação de candidaturas populares a todos os níveis em que discordamos, a todos os níveis, sem nenhuma exceção. Vamos tanto tempo a apresentar a nível das autárquicas e da Assembleia da República, meu Deus, quando isso acontecer, não sei se cairá ao mundo, mas cairão algumas pessoas de certeza. Portanto, é preciso existir para que isso aconteça. O direito à audição e consulta abrangente e expedita, o direito à fiscalização e ao cumprimento e execução das leis. Isto é alguma coisa que a cidadania poderia fazer, porque as leis fazem-se, mas não se cumprem. Se todos aqueles que aqui estamos tivéssemos a noção exata dos milhares de leis que são feitas e não são cumpridas, nós diríamos que não vivemos muito presidentes, pelo contrário. Uma outra escola menos excessiva quanto à especialização e mais quanto ao saber une. Eu diria, eu aposto muito na defesa daquilo que foi o ensino socrático e o ensino que propõe Edgar Morin, em que as especializações em termos educativos não apostam muito nas competências, daquilo que está na moda, nas competências dos saberes. Não acho que não há nenhum documento, não vi, não há nenhum documento da União Europeia em que não apareçam lá as competências que os meninos devem ter. Eu aposto muito mais na sabedoria. O Fernando Pessoa dizia que conhecer, e ele falava em competências, na altura não se falava ainda muito isso,
que conhecer é conhecer pela primeira vez. Isso é que é conhecimento. Agora, o que o cidadão precisa, aquilo que o cidadão exige no exercício da vida política é sabedoria. E a sabedoria resulta de uma leitura muito mais ampla da vida, de um saber muito mais uno e muito mais complexo, em que o vetor razão seja de algum modo imoldurado por aquilo que são as emoções e os seus sentimentos. Isto significa por aquilo que é a leitura da vida em sociedade, da vida em comunidade e que permite que eu não roubo o outro, que eu não mato o outro, mesmo que esta morte e este roubo não passem de processos transnacionais chamados globalização ou a integração europeia. Porque foi exatamente aqui, quer na globalização, quer no processo de integração europeia, que nós todos, cidadãos europeus, começámos efetivamente a dizer aquilo que achamos horroroso, mas que é verdade, entramos mudos e simples calados, permitimos o roubo, permitimos a fraude, permitimos a corrupção. E não falámos, não dissemos. Admitimos pela cumplicidade a destruição uns dos outros. E agora queremos a solidariedade. É capaz de ser um bocado tarde, porque agora a Alemanha não está disponível para a solidariedade que outros povos, como os povos do sul da Europa, lhe deram quando nós precisavam. Muito obrigado.